Olá pessoal, olá alunos do YouTube, aqui é o professor André Vargas de Física com mais uma aula no nosso canal do YouTube. Hoje uma aula de gráficos, dicas de gráfico do MUV, que é um assunto bem importante. Eu já dei aulas de gráfico, mas tem que complementar mais, tá? Então eu espero que vocês assistam, né? Um abração lá pro pessoal da África, né? Que eu vi que tem uns que assistem a minha aula, fiquei bem contente, né? Eu não dou aula no primeiro ano do ensino médio esse ano, então essa aula eu tô gravando para ajudar as pessoas. E se tem aluno lá da África assistindo a aula, eu fiquei feliz, tá? Um abração para vocês. Espero ajudar. Qualquer coisa, mande lá uma pergunta, tá? Vamos lá. Aqui a gente tem um gráfico de velocidade em função do tempo e um gráfico de posição em função do tempo. A gente não pode esquecer que toda vez que a gente tem gráfico de velocidade em função do tempo, a gente calcula a aceleração pela inclinação da reta tangente. E toda vez que a gente tem gráfico de posição em função do tempo, a gente calcula a velocidade pela inclinação da reta tangente. Onde aqui a aceleração seria o cateto oposto sobre cateto adjacente, que é o ΔV, né, sobre o ΔT. Aqui é o cateto oposto sobre cateto adjacente, que é no caso aqui é o ΔS, a variação da posição pela variação do tempo, né? O ΔT tem que fazer do lado do ângulo, o ΔV no oposto do ângulo. Então, quem é que está no oposto do ângulo aqui? Aqui é o ΔV e aqui o ΔT, então meu ângulo está aqui, beleza? Meu ângulo está ali. Aí eu calculo a aceleração. Que no caso a nossa aceleração aqui vai ser quanto, guris? Quanto que variou a velocidade? Variou 10. Em quanto tempo? Em 2. Então, a nossa aceleração é de 5 metros por segundo ao quadrado e positiva. Beleza? A nossa aceleração é 5. Quer dizer que a cada 1 segundo a velocidade está aumentando de 5 em 5. Tá bom? Bom, o que mais que a gente tem que saber? Que tipo de movimento eu tenho aqui? Eu tenho uma velocidade que ela é positiva. Se a velocidade, velocidade positiva, eu tenho um movimento progressivo. Não queria invadir muito lado do outro lá. Progressivo, e essa velocidade ela está fazendo o que aqui, ó? Ela aumenta. Se ela aumenta, é acelerado. Concorda comigo? Toda vez que a velocidade for positiva e ela aumentar, é progressivo acelerado. Está progredindo e aceleradamente, tá? Está acelerando. Que é outra coisa importante tu saber de gráfico aqui, que é a coisa que eu não falei ainda, que é muito importante, que esta área aqui, esta área, dentro aqui, essa área delimitada de 0 até 2, se eu quiser calcular, essa área aqui vai me dar o deslocamento que eu fiz. A área me dá o deslocamento, mas é a área pintada da reta até o eixo do tempo, guris. Não é pintar para cima, é da reta até o eixo do tempo. Isso eu tinha tudo que não era aluno. Então, essa área, então o deslocamento vai ser dado pela área, que é a área de um triângulo, que é base vezes a altura, como o triângulo é a metade do retângulo, que é base vezes a altura dividido por 2. Então, meu deslocamento vai ser, a base é aqui embaixo, que eu olho, que é o 2. A altura do meu triângulo é lá em cima, que é quanto? Que é o 10, dividido por 2. Corta aqui. O meu deslocamento vai ser quanto? 10 metros. Tá aí meu deslocamento. Me desloquei 10 metros. Então, o que é importante? Acima do eixo do tempo, se é velocidade e ela é positiva, é progressivo. Se ela está aumentando, é acelerado. O que é progredindo? Estou indo para o lado positivo da trajetória. Estou progredindo, tenho velocidade positiva e está aumentando, é acelerado. Tá bom? Tá? E esse deslocamento pode ser calculado pela área, como pode ser calculado por outra equação qualquer. Posso usar para calcular o deslocamento, por exemplo, Torricelli. Lembra a equação de Torricelli? Poderia usar essa equação aqui, ó, v ao quadrado igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2AD. Opa, 1000A aqui. Lembra dessa equação? A velocidade final é quanto? É 10, a inicial é 0, mais 2, a aceleração é quanto que a gente calculou? É 5, eu vou achar o D, ó. 100, 10 ao quadrado é 100, 2 vezes 5 é 10, D, corto 0 aqui, D igual a 10. D igual a 10. Posso calcular o deslocamento usando Torricelli, ou usando aquela equação S igual a SO mais VOT mais AT ao quadrado dividido por 2, que é o sorvetão também, posso usar, tá? Mas o que me interessa é que eu preciso que tu grave, é que toda vez que a gente tem um gráfico de velocidade em função do tempo,
a área da deslocamento. Bota lá no teu cartazinho de resumo no teu quarto lá para te memorizar, se tu é, tá? Tem gente que bota cartaz e coisa, coloca isso aqui. A área é o deslocamento no gráfico de velocidade em função do tempo, e essa área do triângulo é base vezes altura. Poderia ser uma área de um trapézio, depois eu mostro para vocês. Esse é um gráfico que tem velocidade positiva, movimento progressivo e está aumentando e acelerado. Agora, eu posso passar desse gráfico para aquele lá. Eles podem te dar esse gráfico aqui e lá colocarem vários gráficos com alternativa A, B, C, D e E. Qual o gráfico de posição que pertence a este? Qual o gráfico de posição que pertence a esse? Aí o que vai acontecer? Tá? A minha velocidade inicial ela é zero, tá bom? Então aqui, ó, no instante zero, eu vou dizer para vocês que a minha posição inicial é zero e a minha velocidade inicial também é zero se esse gráfico pertence aqui lá, é 0 metros por... Se esse gráfico aqui pertence aqui lá, aqui, ó, na minha posição inicial, onde o tempo é zero, a posição inicial é zero e a velocidade inicial é zero, esse gráfico aqui está coerente com aquele lá, porque a velocidade é dada pela inclinação da reta tangente. Se eu for traçar uma reta tangente aqui no ponto zero, ó, vocês concordam comigo que a reta tangente ela tem que tangenciar o ponto ali, ó. Ela tem que tangenciar o ponto e acompanhar a curva. Mas para ela acompanhar a curva aqui, ela vai sair paralela ao eixo do tempo. Isso significa que a velocidade aqui é quanto? É zero. Já aqui não, ó. Se eu for tangenciar aqui, ó, mas não vai dar paralela ao eixo do tempo. Se eu for tangenciar aqui, não vai dar, ó. Se eu for tangenciar lá em cima, nem piorou ainda. Significa que aqui em cima a velocidade é quanto? É 10 metros por segundo. Está aumentando. E se ele se deslocou 10 metros e aqui está no zero, que posição ele vai estar aqui? Só pode estar na posição qual? 10 metros. Então, só que aqui é um gráfico de velocidade e aqui é um gráfico de posição em função do tempo. E se ele colocasse assim, guris, ó, um gráfico assim para vocês, ó. Marque qual é o gráfico correto. Botasse esse aqui é o gráfico correto. E botasse esse outro aqui, ó. Botasse esse outro aqui para vocês marcarem, ó. ST aqui 0, aqui 20, aí saiu aqui, veio aqui, e aqui no instante 2 ele está na posição 20, ele se deslocou 20? Não. Ele, no instante, se eu adotar aqui como 0, ó, posição inicial 0, ele vai se deslocar 10 metros, porque eu calculei a área dele e deu 10 metros do deslocamento dele. Então ele vai ter que estar na posição 10, não na posição 20. Então esse gráfico está errado. Está errado porque está dizendo que no instante 2 está na posição 20, daí está na posição 10. Aqui ia ter que estar certo, ó. Aqui está dizendo que a velocidade inicial é quanto? É 0. Mas poderia ter colocado um gráfico para ti assim, ó. Assim, ó. Poderia colocar um gráfico para ti assim, ó. Posição em função do tempo, sai bruscamente aqui e faz isso. Aqui no instante 2 ele está na posição 10, está correto, está na posição 10. Mas aqui, quando tu for traçar a reta tangente não sai paralela ao eixo do tempo. Quer dizer que aqui a velocidade inicial é diferente de 0. E aí discorda desse gráfico aqui, que esse gráfico aqui está te dizendo que a velocidade inicial é quanto? É 0. Então esse gráfico aqui não é coerente com esse, mesmo os dados serem tudo igual, ó. Em 2 segundos você deslocou 10 metros, tá? Você deslocou 10 metros, mas a velocidade inicial dele não é 0. Porque se eu traçar a reta tangente tem que ser paralela ao eixo do tempo para indicar a velocidade inicial 0, ó. Então o gráfico, a curva tem que ser um pouquinho em cima do eixo do tempo para depois ela subir. Significa que aqui eu tenho repouso, eu tenho velocidade 0. Aqui não tem repouso, já saiu com velocidade inicial, no caso aqui, diferente de 0. Diferente de 0. E aí não é o caso. E a velocidade aqui não pode ser diferente de 0. A velocidade inicial aqui tem que ser 0. Então esse gráfico fica fora. Entendeu? Espero ter conseguido fazer vocês entenderem. Agora, vamos para... e o que esse gráfico aqui indica também? Que as posições estão progredindo, então a minha velocidade ela é o quê? Positiva. A inclinação da reta tangente aqui, ó, em relação ao eixo do tempo, cada vez está inclinando mais, ó. Cada vez está inclinando mais, significa que a velocidade é positiva e ela faz o quê? Ela aumenta. Então o que eu tenho aqui? Progressivo e acelerado. Que nem lá. Progressivo e acelerado. Só que lá é um gráfico de velocidade e aqui é um gráfico de posição. Tá? Espero ter sido bem claro. É muito importante isso. Então, o que é importante que a gente viu? Gráfico de velocidade em função do tempo, a área dá o deslocamento.
Se eu passar para o gráfico de posição, eu tenho que ver que a velocidade inicial lá é zero, então a curva tem que sair um pouquinho em cima do eixo do tempo. Eu vou traçar a reta tangente para que a velocidade inicial seja zero. Se ele se deslocou 10 metros lá, eu considerei como que saiu da posição inicial 0 aqui, ó. Então, quando chegar em 2 segundos, ele vai estar na posição 10, porque ele se deslocou 10 metros. É o que mostrou lá no na nossa área. Então, esse gráfico aqui é exatamente igual àquele lá, só que esse aqui mostra as posições e aquele lá mostra a velocidade. Lembre que com a inclinação dessa reta tangente aqui, se eu conseguisse ver lá quanto que variou a posição e quanto que variou o tempo, eu conseguiria calcular a velocidade, né? Que é a variação da posição pela variação do tempo, ó. Se eu olhasse aqui, quanto que tem de posição aqui, e quanto que tem de posição aqui, quanto que tem de tempo aqui, quanto que tem de tempo aqui, por essa reta inclinada aqui, ó, pela inclinação da reta tangente, eu consigo calcular a velocidade olhando quanto que é o delta S dessa reta lá, e quanto que é o tempo aqui, quanto que é o S lá e quanto que é o tempo aqui, eu saberia quanto que variou na posição pelo tempo, eu saberia quanto que é a velocidade aqui, quanto que é a velocidade aqui, e a velocidade no final, que isso pode ser 10, porque deu 10 lá. Tá? Então é isso. Vamos lá, tem que saber olhar. Vou apagar e dar outro exemplo. Tem que saber olhar. Depois que tu aprende, tu não erra nada disso aqui. Nunca nada. Nada. Nada mesmo. Vou colocar aqui outro gráfico agora. Outro gráfico de velocidade aqui. E de tempo aqui. E outro aqui de posição. Tá? Outro aqui de posição. Aqui posição. Só que aqui em metros e aqui tempo em segundo. Tá? Vou colocar aqui. Agora, vou colocar esse troço aqui diminuindo. E vou avançar aqui. Vou avançar aqui. Vocês já estão sabendo, eu vou avançar aqui. Tá? Aqui eu tenho instante 2, aqui eu tenho 20. Aqui dizendo que aqui eu tenho menos 20. Aqui 0. Aqui 0. E aqui é um gráfico de posição. O que está dizendo esse gráfico aqui? Que aqui eu tenho uma velocidade que ela é positiva, porque está acima do eixo do tempo. E é uma velocidade positiva e ela faz o quê? Diminui. Então ela é positiva, o movimento, que tipo de movimento é, Gris? Que tipo de movimento é? Progressivo. E agora, se a velocidade diminui, é o quê? Retardado. Isso é as coisas que eu tenho que saber. E essa área aqui dá para calcular o quê? Essa área aqui dá para calcular o quê? Essa área aqui dá para calcular o quê? Como eu devo colocar lá no cartaz do quarto de vocês? O deslocamento. E é um deslocamento negativo, porque daí eu fui para o lado positivo lá e resolvi dar ré. Quando eu passei aqui, eu estava com 20, fui freando de ré, até chegar no instante 2 e não parei. Aqui a velocidade é zero, parei. Retardado, progressivo é retardado. Ok? Bom, o que mais que eu vou dizer para vocês? Que essa área do deslocamento, então, ó, como é que é a área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2, então essa área aqui, esse deslocamento aqui vai dar quanto se fosse calcular? Vai. Base vezes a altura dividido por 2, a base é 20, a base é 2, é 20 a altura dividido por 2, corta, o meu deslocamento é quanto? É 20 metros, o deslocamento é 20. Aqui, onde é que eu vou pintar a área? Eu vou pintar aqui? Nunca, eu vou pintar da reta para o lado do eixo do tempo. Então, a área, se eu fosse calcular, a área de pintar essa aqui. É sempre da reta para o eixo do tempo. Então, essa área aqui vai me dar o deslocamento, só que porém o deslocamento negativo, porque aqui eu estou voltando. Porque exatamente aqui eu tenho uma velocidade o quê? Negativa, que aumenta agora. Ó, aumenta. Como é que eu vou ver que está aumentando? Está se afastando do eixo do zero, aqui está se aproximando do eixo do zero. Aqui está diminuindo, está se aproximando do eixo do zero. Aqui está se afastando do eixo do zero. Então a velocidade está aumentando aqui. Mas só que ela é negativa. Então é o quê? O movimento que é? Retrógrado. Retrógrado. Movimento retrógrado, só que agora acelerado. Acelerado. Tá? É isso aí. Velocidade negativa e está aumentando. Retrógrado, acelerado. Ok? Agora eu vou passar esse gráfico para aquele lado de posição em função do tempo. Tá? Eu vou passar para aquele lá. Tá?
Bom, diz que ele se deslocou 20 metros no lado positivo, só que diminuindo. Então vamos dizer que ele saiu do zero, da posição zero. Se ele saiu da posição zero, vamos dizer que ele saiu da posição zero, assim ó, saiu da posição zero, tá? Da posição zero. Vamos dizer que isso aqui seja um lançamento seja queda livre e o meu referencial esteja adotado para cima aqui, ó. Meu referencial está adotado para cima, tá? O S está para cima. Aqui está o chão. Quando a bolinha sai do chão aqui, ela sai com velocidade de quanto que tá dizendo lá? Ela sai com velocidade inicial de quanto? De 20 metros por segundo. E aqui a posição inicial aqui eu vou adotar como altura inicial 0. E essa altura final aqui eu não sei. Sei. Se aqui é 0, a altura máxima que ele vai chegar é o deslocamento que ele se deslocou do lado positivo, que é quanto? Aqui vai ter que ser quanto? Aqui 20. Essa aqui é a minha altura o quê? Máxima. Em quanto tempo aconteceu para chegar a isso? Em 2 segundos. Então o meu tempo de quê? De subida foi 2 segundos e a minha aceleração da gravidade está para baixo aqui. Então a minha aceleração é a da gravidade, que no caso como está para baixo eu vou usar menos 10. Está em sentido contrário da trajetória. Então aquele movimento lá seria esse aqui, a de queda livre. Quando eu atiro uma bolinha para cima, ela sai com 20, vai indo, vai indo, vai indo. E quando chega lá em cima no instante 0, no instante 2 segundos ela para. Aqui em cima, o que ela faz? Aqui em cima ela passa a ter velocidade 0. E aí depois o que ela faz? Ela volta e quando ela passa aqui, ela passa com velocidade de quanto? Menos 20 metros por segundo. E aí tu sabe que o tempo de subida é o mesmo tempo de descida. Então ela levou 2 segundos para descer também. Então ela levou 2 segundos para atingir a velocidade de 20. Se eu for passar para cá, vai ser assim o gráfico. Ó. Vai fazer isso aqui. Quando chega lá na altura máxima, para aí. Ah, aqui ficou meio curto aqui, vou ter que apagar aqui. Deixa eu arrumar aqui. Deixa eu arrumar aqui para a gente enxergar mais ou menos a parábola certinho. Tá, aqui é tempo. Quando chega aqui em cima, ó, se eu traçar a reta tangente aqui, ó, a velocidade tem que dar quanto? Tem que dar 0. Isso aconteceu em quanto tempo? Em 2 segundos. Então saiu aqui, ó, saiu aqui com velocidade de quanto, ó? Saiu com velocidade de quanto, guris? Saiu com uma velocidade de 20, inicial de 20. Foi subindo, 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 até chegar no ponto de altura o quê? De altura máxima, que a gente viu lá em queda livre. E essa altura máxima aqui foi quanto? Foi o deslocamento que ele se deslocou no sentido positivo, que é quanto? Que é 20. Aí quando chegou na altura máxima, a pedra para, e aí ela vai diminuindo a inclinação até ela parar, né? Aí quando ela para, ela volta aumentando a inclinação aqui da reta tangente, aumentando, aumentando, até chegar aqui, e nesse ponto aqui, se eu fosse traçar a reta tangente, aqui a velocidade seria quanto? Menos 20 metros por segundo. Então, daqui até aqui ela se deslocou 20 metros, depois ela voltou 20 metros com deslocamento negativo. Tá? Então, esse gráfico aqui é igual aquele lá, ó. Aqui eu tenho um movimento que com velocidade que positiva, mas que diminui. Tá? Diminui. Então, eu tenho um movimento que progressivo, vou abreviar, e retardado. Aqui eu tenho um movimento que está regredindo as posições, está em sentido contrário agora do deslocamento, que eu adotei positivo para cima, meu referencial está para cima, positivo. Aqui está regredindo, então eu tenho o quê? Eu tenho aqui que a velocidade aqui agora é negativa, só que aqui ela aumenta. E ela aumenta, aí eu tenho um movimento o quê? Tenho um movimento retrógrado, vou abreviar, retrógrado, e acelerado, que nem lá. Esse gráfico aqui é igual aquele lá. Essa parte aqui, ó, representa esse movimento aqui com velocidade diminuindo. E essa parte aqui representa esse movimento aqui com velocidade negativa aumentando. Tanto é que a velocidade é 0 e aí ela começa, ó. A velocidade aqui no instante é 0, daí ela começou a aumentar, aumentar até chegar no instante qual? No instante 4, que a velocidade é menos 20. Então aqui seria o instante qual aqui? 4 segundos, onde a velocidade é menos 20. Vamos comprovar? Vamos comprovar para ver se eu estou certo? Essa altura máxima aqui, será que dá 20? Vamos calcular? Como é que a gente calcula a altura? A altura máxima é igual à altura inicial, mais VOT, menos G, T ao quadrado aqui é tempo de subida, dividido por 2. A altura inicial aqui é 0, a velocidade inicial é 20, né? É 20. Vezes o tempo de subida que é 2, menos 10, vezes o tempo de subida que é 2 ao quadrado, dividido por 2. Essa altura aqui que eu vou chamar de máxima vai ser 20 vezes 2 é 40, menos 10
2 ao quadrado é 4, dividido por 2. Essa altura máxima vai ser 40 menos 10 vezes 4 vai ser 40, por 2 vai dar 20. A altura máxima é 40 menos 20. Deu quanto a nossa altura máxima? Deu 20. Tem uma musiquinha aí já. Deu 20. Esse gráfico pertence a este. Então mostrei outra coisa para vocês. Até deu sorte de eu ter um gráfico de queda livre. Eu peguei um exemplo de queda livre. A pedra na subida e na descida. Na subida e na descida. Tá bom? Então eu acho, vou abrir a porta aqui. Eu acho que tá bom, né, pessoal? Ficou meio poluído aqui, mas deu bem para vocês entenderem. E o gráfico de velocidade em função do tempo, a área do deslocamento, tá? E eu posso passar para o outro usando os meus dados, então espero ter ajudado vocês. Tudo de bom. Até a próxima aula, galera. Tudo de bom.